O que você acha dessa história do um cultiva demais o espírito, fica bom de espírito e mal de matéria? Um cultiva demais a matéria e vive em depressão, porque o pessoal do Ocidente vive em profunda depressão, tomando remédio faixa preta e mesmo assim não dá, né? Nem tomando remédio faixa preta consegue se aguentar em pé. Não, eu acho interessante isso, né? Só comentando, né? Porque é interessante porque o povo britânico que ocupava não entendeu a resistência do Gandhi e acabaram perdendo, né? Eles não entenderam essa Não tinha lógica. lógica. Na nossa, mesmo hoje, conversando aqui dentro da nossa estrutura ocidental lógica, não faz sentido. Não né? faz sentido. E que coragem tem esse povo de aceitar essa proposta. É curioso, a gente não consegue convencer nem meia dúzia de gato pingado numa reunião de meia dúzia de pessoas. Imagina você com essa ideia tão inusitada de você se dobrar, deixar a pessoa te bater, deixar a pessoa sangrar, te matar, violentar seus familiares, coisas assim. Você aceita isso, mas você não se dobra. Você não perde a provocação, mas você não se dobra. E o outro, dentro da maldade dele, ele vai se conscientizar. A gente está num momento muito peculiar da história brasileira, que teve muitas paralisações, né, por conta da eleição. Tinha um bloqueio na estrada, uma galera entrou no meio da estrada, um carro passou e pegou umas 15 pessoas, atropelou um monte de gente, numa só. Os caras fecharam, ele acelerou e tava com a mãe dele na parte de trás do carro, e atropelou um monte de gente. Isso passa pelo que você falou, é uma pobreza de um espírito, de entender que há um ser interior, que há uma reverência a outro ser interior. Entendeu? Tipo assim, eu tô atrasado. Não dá pra ficar parado meia hora nesse bloqueio. Não dá pra eu descer do meu carro, tinha uns carros de polícia lá na frente, eu não sei por que não impediram o bloqueio, e chegar, escuta, dá para fazer alguma coisa? Tá atrapalhando o trânsito. Não, o cara engatou a primeira e acelerou e acabou. E atropelou um monte de gente numa só. Então, assim, o problema é que quando a gente empobrece muito o espírito, o outro perde a sua identidade, né? E o outro vira uma coisa. Não tem esse reconhecimento. Então, não tem a maldade de ser reconhecida, né? Por isso que, por exemplo, digamos assim, se os judeus tivessem esse pacifismo diante dos alemães, não ia surtir efeito, porque eles eram reconhecidos, não tinham namastê. Meu ser interior, seu ser interior. Não, é um inseto a ser destruído. Então, talvez essa consciência cultural que você falou funcionasse na Índia por conta disso. É outro paradigma. É tão alheio a nós que parece uma piada. É tipo assim, não dá nem para conversar. Imagina esse mesmo discurso dele para o Hitler. Imagina com o público do Hitler. Ou mesmo aqui no Brasil, hoje, atualmente, imagina o mesmo discurso que impactou lá, que no filme deixa a gente até meio assim impactado, né? Como alguém fala um negócio desses, que é uma coisa muito incomum, e mais ainda estranho do que o outro falar, é os outros acolherem. Não é louco as pessoas acolherem esse tipo de narrativa? Que tipo de DNA mental, espiritual você tem de ter para conseguir dar conta de acolher esse tipo de proposta? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo uma proposta inusitada, ele ele conseguiu. Ele conseguiu milhares de pessoas aceitando esse tipo de proposta. E ele conseguiu deixar a Índia desnuda, porque a Índia, quando aquele atentado de Amritsar, que o soldado, com a lógica ocidental, eu vim aqui para botar ordem na macacada, coloca a metralhadora automática aqui, eu mato criança, mulher, dane-se. A partir dessa imposição de terror, o outro se dobra. É a lógica ocidental. Aí é curioso, porque quando estão na frente dos juízes, a lógica ocidental é questionada. E aí o cara, ele não está entendendo. O general que matou todo mundo lá, ele não está entendendo. Peraí, não é assim que todo mundo funciona? O que você acha disso? Que os valores morais e éticos são colocados à prova porque ali no juiz foi exatamente isso, não é? O cara falou assim, mas você matou as mulheres, você matou as crianças, mesmo eles sem defesa, e as crianças, elas te pediriam ajuda de que maneira? O cara não estava nem prevendo isso. Não prevê-se isso. Você tá matando as formigas. E matando formigas, você não quer prever nada. Elas só precisam ser eliminadas e se dobrarem. Não, então, eu acho que esse episódio é muito paradigmático, né? Porque, assim, ele fez um massacre absurdo, né? Ele matou 1.400 pessoas com um pelotão com espingarda. Então, assim, não é que ele jogou uma bomba e matou tudo isso. Ele matou devagar. Aquilo levou muito tempo. O pelotão achou, recarrega. Agora ali, ó, à esquerda.
Ó, os caras estão correndo para lá, é para lá. O cara ainda coordena, e eles presos ali. É um massacre muito horrendo que ele promoveu. E como você disse, ele não entendeu o problema, porque para ele tinha que resolver um problema de um povo inferior. Ele tinha que colocar ordem. Você se preocupa com os sentimentos ou os problemas das baratas quando você está matando barata na tua casa? Não, exatamente. É aquela coisa que a gente falou, quer dizer, é uma ideia de um materialismo tão exacerbado que ele enxerga o outro como um objeto. Então, o que está dando problema, a gente joga fora. E torce para quem está aqui entrar no eixo, senão vai ter mais problema. Só que o problema é que os caras do Gandhi falaram, tudo bem, pode matar, gente. As minhas dignidades você não vai ter. Você pode massacrar. Tanto que tem aquela cena mais paradigmática ainda, que é quando os caras pegam um bastão, batem neles e eles fazem fila. E vão se entregando em fila para apanhar. Todo mundo junto. Batendo e eles indo lá em fila. Em fila. Então, assim, é uma ideia de que o espírito é mais potente que a matéria. Né? Essa ideia de você se martirizar para conseguir alguma coisa. Enquanto que no Ocidente seria impensável, né? Porque, quer dizer, que nem, por exemplo, pensando, né? Aqui, quando tem manifestação, a polícia joga spray de pimenta, bomba de efeito moral, todo mundo sai correndo e vai para casa, acabou. Não, meu olho tá ardendo, não consigo respirar direito, nossa, um estilhaço bateu em mim, eu vou no hospital. E é isso. Quer dizer, o material é tão importante quanto o espiritual, se não mais. Esse tipo de dano não pode ser tolerado, ele já dispersa. Depois a gente tenta outra vez. Enquanto que no Gandhi não, quer dizer, ele mesmo destruía o seu corpo com jejuns, para compadecer a população. Aí se você morrer, tudo bem. Se eu morrer, talvez eles parem. Tem uma hora que ele fala assim, né? E se você morrer, talvez eles parem. Porque o espírito é algo que está acima de tudo isso.